Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. E eu estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. Vamos falar um pouquinho de São José? Porque de São José a gente tem sempre alguma coisa para falar. E qual a qualidade, a identidade, qual o sentido daquilo que a gente fala a respeito de São José? Porque às vezes a gente fala muito atributos, a gente indica muito qualidades de São José, até coisas muito práticas, como por exemplo, eu já ouvi São José das causas perdidas, São José dos auxílios imediatos e coisas mais ou menos do gênero. Você deve conhecer alguns desses títulos, algumas dessas funções, algumas dessas atribuições a São José. Mas eu, pessoalmente, prefiro entender São José dentro de um contexto, porque os contextos são muito importantes para a gente compreender as pessoas, para a gente compreender todas as coisas, né? Se eu esqueço os contextos, eu defino alguém ou uma pessoa, vamos ficar com uma pessoa. Eu defino uma pessoa por um atributo que ela tem, por um fato ao seu redor, por uma qualidade ou um defeito. Eu acho que é limitar demais as pessoas desse jeito. Então também no caso de São José, eu gosto de ver São José dentro de um contexto de onde ele aparece, de onde ele se dá a conhecer e aonde ele tem sentido também. E esse sentido, esse contexto que quero hoje falar com vocês é justamente de uma frase que aparentemente não tem muito a ver com São José, mas eu vejo muitos pontos de significado. É uma frase do Êxodo, está na Bíblia, é uma frase do Êxodo, está no capítulo 3. O capítulo 3 do Êxodo é muito importante para quem estuda a Bíblia, pois tem muitas passagens significativas, e uma delas é a própria identidade que Deus dá a conhecer. E ali, no versículo 15, Êxodo, capítulo 3, versículo 15, Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou até vós. O Deus dos vossos pais, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nesta ordem, Abraão, Isaac e Jacó, me enviou até vós. Então, Deus se serve de intermediários, Deus se serve de pessoas para fazer acontecer a sua obra, para dar-se a conhecer, para deixar as suas marcas. Aqui ele está se servindo de Moisés, mas ele se identifica, sim, Deus se identifica como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este é o Deus dos pais. O que isso tem a ver com José? Tudo, porque afinal de contas José é o esposo de Maria, nós sabemos disso, o Evangelho deixa claro esta missão de José, mas ele é o pai de Jesus. E o Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Mateus, e o Evangelho de João deixam claro o fato de José ser o pai de Jesus, reconhecido publicamente como o pai de Jesus. Ele transmite a Jesus a herança, como nós já vimos em outros vídeos nos quais nos encontramos aqui mesmo, uma herança de identidade, uma herança de missão. Ora, essa missão vem porque José herda dos pais, e os pais são Abraão, Isaac e Jacó. Nós estamos falando de uma sociedade que tem um pensamento e que relaciona este pensamento, relaciona as pessoas que estão nesta realidade social
há um tipo de projeto, um tipo de sequência, um tipo de significado. Deus está conosco. E por Deus estar conosco, Ele não surge do nada, Ele surge da história, Ele surge da paternidade. O Papa Francisco, no ano de 2020, ele propôs a carta apostólica Patris Corde, na qual ele apresenta José com o coração de pai. Então, o Deus dos pais vai até José e convoca José para ele ser o pai de Jesus. Então José tem este significado entre tantos outros significados. Ele é o herdeiro das promessas feitas aos antigos patriarcas e por isso a figura de Jesus pode ser crível. Quer dizer, ela pode ser acreditada, ela pode ser seguida. E por que nós estamos hoje aqui? E por que nós somos cristãos, ou vivemos como cristãos, desejamos seguir este caminho? Ora, porque José transmitiu a Jesus toda esta paternidade. Eu sou o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E esse Deus chega até José, e José transmite tudo isso a Jesus. E aqui estamos nós. Graças a Deus. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e desejo para vocês todos muita graça e paz.